Redes humanas. Vou projetar para vocês, então, a partir de agora, já na minha tela 1, a minha revisão do Enem aí que eu preparei para vocês, tá? E vou começar aí, gente, com a reportagem da Editora Abril, né? Dos conteúdos que mais caem no que trata a história do Brasil no Enem, né? É o segundo reinado, 12%. Governos pós-ditadura militar, que são os governos, né, de processo de redemocratização a partir de 1985, né? Na verdade, esse processo de redemocratização ele começa em 79 no governo do Figueiredo, né? No governo do Figueiredo que começa o processo de redemocratização do Brasil, né? E aí nós temos ali em 79 a lei da anistia, né? A lei da anistia que vai ser uma lei fundamental para o processo de redemocratização. E a Era Vargas, 11%, tá? Então, na próxima aula a gente pode ver Era Vargas e a Primeira República, ou melhor, sequência, né? Primeira República e depois Era Vargas, tá? Para a gente fazer essa revisão. Essa reportagem é de 2019, tá, meninas? Então, essa é a fonte que eu estou seguindo aqui. Vamos para o segundo reinado. O segundo reinado começa em 1840, com aquilo que nós chamamos de... com aquilo que a gente chama de golpe da maioridade, né? Então, lá em 1831, o pai do Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele acaba, então, abdicando ao trono de imperador do Brasil e acaba voltando para Portugal. Né? E em 1831 ele vai deixar o filho de 4, 5 anos de idade no Brasil para ser o futuro imperador do Brasil. E como Dom Pedro II não podia assumir o império aos 5 e 4 anos de idade, né, nós vamos ter então um período chamado período regencial, que é o período onde alguns políticos vão reger, né, o Estado brasileiro, vão, né, dirigir o Brasil e o governo brasileiro, até que o pequeno Dom Pedro II atinge a maioridade de 18 anos, porque segundo a Constituição de 1824, o Brasil precisava, né, de que o imperador tivesse aí 18 anos para assumir. Só que aí aos 14, entre 14 e 15 anos de idade, né, os liberais vão fazer um golpe e vão colocar o Dom Pedro antes da idade necessária para assumir. Esse episódio, gente, então ficou conhecido como o golpe da maioridade. Agora, é importante nós lembrarmos que esse golpe da maioridade, ele tem um objetivo. E isso, para mim, é o mais interessante para o Enem. Qual é o objetivo ao permitir que o imperador, antes dos 18 anos, assuma o governo brasileiro? Né? Já que a Constituição não permitia isso. Ou seja, por que eu vou mudar as regras do jogo e vou permitir que um piá de 15 anos assuma o governo, né, imperial brasileiro? Aqui a gente tem que recordar um pouco da período regencial. O que marca o período regencial é um processo de fragmentação política, é um processo, né, que a gente chama de descentralização do poder político. E aí, maior federalismo, maior número de poderes nas mãos dos estados brasileiros. Isso só no período regencial, tá, meninas? Quando esses poderes vão para os estados, na verdade não são estados, são províncias aqui, né? Quando os poderes ficam mais fortes nas províncias, isso abre brecha para um processo revolucionário regional. Então, o período regencial, ele é marcado por uma série de revoltas regionais, certo? A balaiada, a cabanagem, a sabinada. Então, esse período regencial é um período de instabilidade, é um período de crise. E como eu faço para sair da crise? Como é que eu faço para sair da instabilidade? Eu preciso voltar a centralizar o poder político nas mãos de um chefe de Estado forte. Porque esta centralização, ela vai me trazer a pacificação, ela vai me trazer o fim das revoltas regionais, e esse período conturbado, principalmente o fim deste período conturbado, chamado período regencial, certo? Então, esse é o grande objetivo do golpe da maioridade. Acabar com as revoltas regionais, acabar com o federalismo, com a descentralização política e principalmente com a instabilidade do império dentro desse período regencial. Tá? Muitos dos atos institucionais, né, dos atos constitucionais que foram estabelecidos aí no período regencial vão prevalecer esse federalismo, essa maior descentralização do poder político. Tá? Então, o Congresso resolve antecipar a maioridade de Dom Pedro II em 1840.
tá? E ele assume com 14 para 15 anos de idade, certo? Há também, né, meninos, o interesse das grandes elites, não só urbanas, comerciais, mas das elites agrárias, que a gente sabe sempre foram mais fortes no Brasil, né? As elites agrárias também tinham um interesse nessa pacificação, perfeito? Qualquer pergunta vocês vão me falando, tá? Nesse período nós também temos a Revolução Praieira, e olha que interessante, Suelen. Eu vou puxar uma canetinha aqui para vocês, ó. A Revolução Praieira, né, que é uma das últimas, se não a última grande, né, grande revolta do Nordeste brasileiro, e o Nordeste brasileiro, né, ele tem essa característica, né, ele tem essa relação, né, inúmeras revoltas populares que ocorreram no Nordeste, né, que, diga-se de passagem, foi o primeiro lugar do Brasil a ser colonizado, né, já com a introdução do açúcar a partir de 1530. Bom, olha só que interessante, né? A Revolução Praieira, ela começa em 1840, Raina e Suelen. Bom, o que está acontecendo na Europa no mesmo período? Na mesma data, estoura na Europa o que a gente chama de Primavera dos Povos, que é uma revolução de caráter liberal na Europa. Nós tivemos aqui no século XIX 2 revoluções liberais na Europa. Uma delas é 1830, a outra 1848. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: Rafa, é só uma simples coincidência? 1848, uma revolução liberal na Europa, a Primavera dos Povos, e na mesma data, 1848, nós temos uma revolta no Nordeste brasileiro, conhecido como a Revolução Praieira, principalmente ali na cidade de Recife. Não é uma coincidência. Então, eu vou ter no Brasil, principalmente na cidade do Recife, reflexos desse liberalismo europeu, dessas revoltas liberais europeias dentro do território brasileiro, certo? Então, o que representa os revolucionários praieiros aqui no Brasil? Eles representam o ideário liberal europeu. Claro que dentro de uma roupagem brasileira, dentro de uma versão brasileira do liberalismo, né? Eu não pego simplesmente o liberalismo igual e tal na Europa e aplico no Brasil. Não é isso. Nunca é o liberalismo que aqui é aplicado, é uma versão brasileira, né? Tupiniquim, tupinambá do liberalismo, tá? Então, o jornal liberal Diário Novo, localizado na Rua da Praia, no Recife. Então, ali que eles se reuniam, né? E ali que eles começavam as suas revoltas e as suas reivindicações. E é por isso que é chamado de Revolução Praieira, né? Por causa da Rua da Praia, no Recife, o Diário Novo. Tá? Em 1848, a Europa vive uma revolução liberal denominada Primavera dos Povos, e isso vai influenciar diretamente essa Revolução Praieira. A luta se estabelece entre os praieiros, e os praieiros eram o quê? Eram de caráter liberal, né? Como na Europa, contra grupos políticos conservadores. A Lei Bill-Alberding, lembra da Lei Bill-Alberding, meninas, de 1845? Né? Ela vai fazer o quê? Ela vai encarecer o escravo no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem como estrutura de trabalho a escravidão. Né? E aí, a Lei Bill-Alberding, que é uma lei inglesa, né, que proíbe o tráfico internacional e transatlântico de negros, ou seja, a Inglaterra não permite mais que populações negras sejam trazidas da África para o Brasil para serem escravizadas. Então, o que acontece? Essa lei Bill-Alberding vai diminuir o tráfico. Ela vai complicar o tráfico. Logo, o valor do escravo vai ficar mais caro, certo? Quando o valor do escravo fica mais caro, isso começa a criar disputas entre a elite local nordestina para serem detentores dessa mão de obra, desses escravos. Então, o escravo escarece, a disputa pelo escravo, né, a disputa por escravos, ela começa a se acirrar, ela começa, né, a aumentar. E isso é um dos causadores da Revolução Praieira. Perfeito? A decadência da produção do açúcar no Nordeste, né? Então a gente sabe que a produção de açúcar ela vai ter um período, né, de grande ascensão e de grande desenvolvimento, e depois o açúcar começa a entrar em decadência. Até a introdução do café e o desenvolvimento, né, a expansão do café, o açúcar está em decadência. E o que significa o açúcar em decadência? O Nordeste, basicamente, é produtor de açúcar, de cana-de-açúcar.
Como o açúcar está em decadência, a produção de açúcar está em decadência, vai se instalar no Nordeste brasileiro uma crise econômica, né? E essa crise econômica ela também vai trazer para a população péssimas condições de vida. E o povo, quando passa fome, passa necessidade, o que o povo faz? O povo se revolta, né? Então, esse também é um dos elementos explicadores desse caldeirão, né? Desse caldeirão fervilhante que nós chamamos de Revolução Praieira, tá? Período joanino, né? Então, o período em que o Dom João VI esteve no Brasil, né? A partir da vinda da família real em 1808, até a volta, até o retorno do imperador em 1821, 20 ou 21, não me lembro se era 20 ou 21, tá? Nós temos o período joanino, certo? Nesse período em que a família real estava instalada no Rio de Janeiro, eles vão fazer com que toda a mascada do império, com que toda a grana do império vá para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ali mora a família real. Então, eles vão sempre dar privilégios para a grana, para a mascada vir para o Rio de Janeiro, para fazer melhores ruas, para fazer melhores cidades, para fazer uma estrutura melhor para a família real. Bom, quando eu começo a concentrar a mascada, a grana no Rio de Janeiro, eu esqueço o Nordeste. O Nordeste vai ficar de lado, né? E aí o Nordeste vai sofrer com esse período joanino, né? Por quê? Porque ficou em segundo plano. As condições de vida pioram, né? A mascada para investimentos na região diminuem, então isso também vai provocar, né, a revolta na região. E o comércio nas mãos de estrangeiros. Isso aqui, para mim, é o principal da Revolução Praieira, tá, meninas? Olha o gatinho da Raina aí, ó, participando da aula. Prof, Oi. Pernambuco ficou de lado para eles fazerem a revolta, porque já tinha nascido o café, eles davam mais prioridade para o café do que para o açúcar? É que o café vai ser instalado primeiro na região do Rio de Janeiro, que a gente chama de Vale do Paraíba, tá? E depois que ele vai se expandir para o oeste de São Paulo. Então, não há produção de café no Nordeste brasileiro, tá, Su? Não há. O Nordeste brasileiro ele só produz açúcar, certo? Sim, mas eles ficaram, o Nordeste ficou de lado, porque o Nordeste produzia açúcar. Eles ficaram de lado porque a coroa deu mais prioridade agora para o café? Perfeito, exatamente, tá? Porque a prioridade do império agora, e não só política, mas a prioridade econômica, tá? Vai ser o café. O café começa a ser introduzido em 1850, tá? Mas ele só vai se expandir, vai se tornar um produto, né, importante para a economia nacional a partir da segunda metade do século XIX, certo? Principalmente ali a partir de 1870, que o café ganha força, tá? Mas não quer dizer que ele já não está se desenvolvendo. Tá? Ele vai primeiro se desenvolver na Vale do Paraíba, depois ele vai para o Oeste Paulista, onde vai encontrar um modelo produtivo muito mais moderno, né? Muito mais capitalista, e aí o sucesso é inevitável. Né? Lembrando vocês que na República Velha, o Brasil chegou a produzir 80% do café do mundo. 80% do café do mundo era produzido aqui em terras de tupiniquins e tupinambás, certo? Então isso demonstra, por que eu trago o dado estatístico, né, para demonstrar para vocês economicamente o que representa o café no Brasil, né? Então esse café, sim, ele começa a se introduzir a partir de 1850, né, de forma mais forte, e aí começa a se expandir ao longo da segunda metade do século XIX. Não sei se eu te respondi, era isso, Su? Gente, me interrompam a hora que vocês quiserem, viu, meninas? Não tem problema absolutamente nenhum, muito pelo contrário. Vai tornar a nossa aula mais dinâmica, tá? Então, o comércio que estava nas mãos de ingleses e portugueses na região Nordeste. Né? E a população local fica indignada. O que esses estrangeiros estão dominando o comércio e uma fatia da economia nordestina, enquanto o povo está passando fome? Tá? Então, isso também vai contribuir para esse caldeirão, né? Como eu disse para vocês antes, não é do Hulk, mas é o caldeirão da praieira. Tá? Piadinha ruim para ficar gravada aí depois. Certo? Gente, vamos falar um pouco sobre parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo às avessas. Para introduzir essa discussão aí, meninas, sobre parlamentarismo às avessas, eu vou retomar um pouco o Brasil da política atual, o Brasil dos dias de hoje, né? Eu me lembro ali quando a Dilma estava para cair, né? Logo depois do impeachment, vem o Michel Temer, estava todo mundo assim muito, né?
com as emoções à flor da pele, como se diz na política, né? E se discutia muito, uma solução para o Brasil seria o parlamentarismo, uma solução para o Brasil seria o parlamentarismo, né? Por que se dizia isso na época do impeachment da Dilma? Porque num sistema presidencialista, quem coloca e tira presidente é o povo, é o voto popular. Num sistema parlamentarista, quem tira e coloca o primeiro-ministro, que é o cara, né, que tem cargo de governo, que é o cargo de governo é o primeiro-ministro, quem tira e quem coloca é o parlamento, não é o povo. Então, para mim, tirar o primeiro-ministro e botar outro, num sistema parlamentarista, isso é muito rápido. Em poucos meses eu consigo tirar um primeiro-ministro e colocar outro, certo? E no Brasil, para mim, tirar um presidente e botar um presidente novo é rápido? Não, o processo da Dilma durou 1 ano. Então, é 1 ano que a nação brasileira fica um caos com o processo de impeachment. Então, muitos diziam, olha, né, a solução para o Brasil, não estou dizendo que eu concordo, viu, mas é o que eu escutava das pessoas, né? Uma solução seria o parlamentarismo, porque aí a gente pode botar e tirar o governo na hora que quiser, né? Com mais velocidade. Bom, aqui nós temos um exemplo de quando o parlamentarismo foi colocado em prática no Brasil, não funcionou. Né? Nós temos ali no período do João Goulart, o presidente João Goulart, em 1961, quando ele volta da China, né, e os militares permitem que ele assuma o governo, né, os militares vão dizer, Jango, tu vai assumir o governo, tudo bem, a gente vai aceitar que tu assuma o governo, mas com uma condição, tu vai assumir o governo dentro de um sistema parlamentarista. Né? E o Jango vai dizer, não, tudo bem, beleza, eu aceito. Em 63, o Jango faz um plebiscito, perguntando se o povo quer continuar sendo parlamentarista ou se quer voltar a ser presidencialista. E o povo brasileiro, nas urnas, no plebiscito, diz, nós queremos voltar a ser presidencialistas. Então, olha só que interessante, né? O parlamentarismo nunca funcionou no Brasil. Né? O sistema parlamentarista... E aqui nós temos um exemplo, né, no Segundo Império, a tentativa de constituir um parlamento mais amigável por parte de Dom Pedro II, o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. E por que a gente chama de parlamentarismo às avessas? Num sistema parlamentarista, quem escolhe os chefes de Estado, os secretários de Estado, né, e os ministros de Estado é o parlamento. No caso brasileiro, quem escolhia os ministros e os chefes de Estado, né, e os secretários de Estado era o próprio imperador. Então, há uma inversão de valores políticos. Na política parlamentarista, o poder de escolha é do parlamento. E no Brasil, o poder de escolha não era do parlamento, o poder de escolha era do próprio imperador. Então, é por esse motivo que a gente vai chamar de parlamentarismo às avessas, porque ele é uma versão inversa, né, ou contrária do parlamentarismo original, né, principalmente o parlamentarismo inglês, né, que é o mais famoso da história, né, desde a modernidade. Então, olhem só o que eu trouxe para vocês aqui. As elites fizeram um grande acordo para apaziguar o país. Né? Então, por quê? Por causa do período regencial, período conturbado, certo? O país estabeleceu, então, as regras do jogo político, restaurando o poder nas mãos do imperador e o próprio poder moderador. Lembra do poder moderador? Constituição de 1824, 4 poderes, legislativo, executivo e judiciário, como nós conhecemos, mas a instituição de um 4º poder. Isso é um pensamento de um filósofo europeu chamado Benjamin Constant, certo? Esse poder moderador dava ao imperador o poder de moderar os demais poderes. Né? Então, era um sistema parlamentarista, né? Tipo leis para inglês ver. Na prática, não há parlamentarismo, né? Na prática, o que há autoritarismo por parte do imperador. Porque o imperador, como poder moderador, como o imperador dispõe do poder moderador, o imperador faz o que ele quer. Se ele quiser invadir o júri do juiz que está julgando, ele diz, juiz, sai fora, eu que vou julgar agora. Se ele quiser entrar no parlamento e mandar todo mundo embora e dissolver o parlamento, ele faz isso.
Então, esse é o poder moderador, e essa é a grande chave do período imperial, né? Começou a funcionar um sistema de governo semelhante ao parlamentarismo. Nesse sistema, o poder executivo é exercido pelo imperador, e os ministros de Estado são escolhidos pelo próprio Dom Pedro I, o imperador. E é aqui que está a grande questão. Quem deveria escolher esses ministros de Estado é o parlamento. Quem devia escolher os chefes provinciais das províncias é o parlamento, mas tudo passa pelas decisões do imperador. Em um sistema puramente parlamentarista, os ministros de Estado são eleitos pelo parlamento. Sistema parlamentarista, o rei não tem poder de governo, o imperador não tem poder de governo. Quem tem poder de governo é o parlamento. Só que no Brasil, quem tem poder de governo é o imperador e não o parlamento. Tá? Então, olha aqui isso, fiz aqui para vocês um esqueminha bem simplesinho. Por que é parlamentarismo às avessas? Bem simplesinho. Né? Num sistema parlamentarista puro, né, e original, o parlamento tem o poder político de governo, o rei é coadjuvante, o rei é só uma figura. Né? Agora, no Brasil, quem tem verdadeiramente o poder é o rei, o imperador. O parlamento é só coadjuvante. Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá, então. Ministério da Conciliação, durante a década de 1850, as divergências entre liberais e conservadores, que eram muito pequenas, né, foram deixadas de lado, né, em nome da ordem, da paz, e do fim das instabilidades regenciais. Tá? Então, o que o Dom Pedro vai tentar fazer? Ele vai perceber o seguinte: Dom Pedro vai chegar no poder e vai dizer, olha, existem dois grupos políticos no Brasil. Uns são liberais, outros são conservadores. Qual que é a diferença entre eles? Na prática, nenhuma. É tudo igual. Eu já vou mostrar para vocês alguns detalhes sobre isso. Então, é muito mais fácil eu casar esses dois grupos políticos do que eu deixar que eles fiquem brigando no parlamento. Então, eu não vou deixar eles ficar brigando no parlamento, que vai prejudicar o meu governo. Se há mais semelhanças entre eles do que divergências, do que diferenças, eu vou promover um casamento entre eles. Perfeito? Eu vou fazer uma conciliação. E olha só a inteligência dele. Ele vai pegar os políticos mais moderados, menos radicais do Partido Conservador, os políticos mais moderados e menos radicais do Partido Liberal, e vai escolher esses caras para ser os ministros. E vai fazer um ministério de conciliação. Tá? Foi nomeado, então, um ministério formado por pessoas dos dois partidos. Lembrando vocês que esses indivíduos eram moderados, os radicais foram deixados de lado do poder. Por quê? Porque os radicais dos dois partidos iriam, né, levar a divergência a fio e não a parceria, não casamento. Para que isso fosse possível, os radicais foram excluídos do projeto. Tá? Olha só essa charge aqui, ó, meninas. Essa charge, eu adoro trabalhar com ela no ensino médio. Né? Pena que vocês não foram minhas alunas no ensino médio, nós ia agitar muito nesse ensino médio de vocês, se eu fosse professor de vocês. Olha só, nós temos aqui uma charge, um livro de charges que eu tenho aqui em casa, muito bacana, né? Um é o Partido Conservador e um Partido Liberal. Qual que é a diferença entre os dois partidos? Na prática, nenhuma. Os dois partidos eram compostos de pessoas da elite agrária, né? Os dois partidos defendiam os interesses da elite agrária. É claro que o Partido Liberal tem ligação também com os setores urbanos e comerciais, que é um setor um pouco diferente, né? Mas há também grandes fazendeiros no Partido Liberal. Na prática, a única diferença é os conservadores são centralistas, ou seja, eles querem centralizar os poderes políticos na mão do imperador, e os liberais são federalistas, ou seja, eles querem promover uma descentralização do poder político, aumentando o poder político das províncias. Deu para entender isso, meninas? Tranquilo? Aí nós temos a famosa frase, né, do Holanda Cavalcante, um político da época, né, que ele disse que nada mais se assemelha, né, nada mais se assemelha a um... Como é que... Deixa eu ver se eu tenho a frase aqui, que agora eu me perdi aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, meninas. Nada mais se assemelha... Exatamente, essa frase é famosa, essa aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Nada mais se assemelha a um Saquarema do que um Luzia no poder.
disse Holanda Cavalcante. Ou seja, um político da época disse, não tem diferença nenhuma entre liberais e conservadores. Os dois grupos políticos são escravocratas. Apenas uns querem centralismo e outros querem federalismo. Só isso. Certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, os Luzias eram liberais e os Saquaremas eram os conservadores. Esse era um apelido carinhoso, né? Hoje a gente diz o quê? Coxinha, mortadela, né? Comunista, fascista, né? Eu acho que era muito mais interessante no século XIX os Luzias e os Saquaremas. Eu, por exemplo, acho uma chatice esse troço, né? Tu é disso e tu é daquilo. Casamento dos dois principais partidos, mais semelhanças do que diferenças, né, na constituição ideológica desses partidos. Os dois defendiam os interesses da elite agrária e a escravidão. Perfeito? Olha só que interessante, meninos. Aqui no final do Império começa a nascer o movimento republicano, né? O movimento republicano ele vai se unir em partes, né, com o movimento abolicionista, né, o movimento por fim da escravidão. Por quê? Porque o movimento abolicionista é um movimento que vai contra o Partido Conservador, que vai contra o Partido Liberal. Então, o movimento abolicionista ele vai acabar se encaixando, né, e fazendo uma parceria com o movimento republicano, né, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Rio-Grandense, que vão surgir a partir de 1870, né, nós temos aí o Manifesto dos Mineiros de 1870. Tá? Bom, o Partido Conservador defendia um regime forte, com autoridade concentrada nas mãos do imperador e pouca liberdade aos estados. Já o Partido Liberal defendia um fortalecimento do parlamento, ou seja, a diminuição dos poderes do imperador e mais poderes do parlamento, e maior autonomia dada às províncias, maiores poderes políticos e autonomia dada às províncias, federalismo, certo? Você sabe o que o Dória está tentando fazer no São Paulo? Vocês estão acompanhando a briga do Dória com o Bolsonaro? Não, o Dória está trazendo uma vacina chinesa para São Paulo, né? Para o Instituto Butantan de São Paulo produzir. Ele quer dizer, olha, eu estou na frente do Bolsonaro, né? Eu estou fazendo a vacina primeiro. Na verdade, o Dória é um aproveitador, né? É o típico do político, ele está se aproveitando de uns... Ó, se acabar, a gente volta para o mesmo link, tá, meninas? O Dória está tentando se aproveitar. Agora, o que o Dória tem falado nos seus discursos diariamente é em federalismo. Por quê? Porque ele é governador de estado, não é presidente da República. Ele quer aumentar os poderes dele como governador de estado de São Paulo. E é por isso que ele está tentando ser um governador melhor que o próprio presidente, né? Tentando passar, inclusive, à frente do presidente. Então, aqui volta a ser uma discussão sobre federalismo, que é uma discussão que era intensa no século XIX, entre conservadores e liberais. Então, olha só, o Dória do PSDB hoje fala em federalismo, fala em maior poder dos estados. Né? A gente não sabe qual é a intencionalidade dele quanto a isso, né? Aqui a Constituição brasileira é bem clara, né? O Brasil é uma república federativa onde a União tem mais poderes que os estados. Inclusive, os estados, para pedir empréstimo, têm que pedir autorização para a União. Tá? Então, o nosso sistema político sempre funcionou dessa forma, melhor do que quando ele foi fragmentado e descentralizado. Né? Então, isso para mim é uma coisa que a gente tem que levar à tona. Eu, por exemplo, se eu fosse o cara que faz a questão de Enem, eu usaria isso, pegaria lá uma trecho do discurso do Dória, colocaria e traria essa discussão para o século XIX, para o Brasil do século XIX. Tá? Eu faria um link com o discurso do Dória hoje com, né, o Brasil do século XIX. E aí o café, né? Como a gente estava falando antes, né, Suelen, eu, por exemplo, adoro café, né? O café hoje ele é um elemento de subterfúgio social, né? Para as pessoas se encontrarem, né? Vamos tomar um café, né? Vamos fazer amanhã uma aula com café, né? Então, o café sempre é uma desculpa as pessoas se encontrarem, né? E o café começa a ser introduzido no Brasil já na primeira metade do século XIX, né? Mas é na segunda metade do século XIX que o café desponta e se desenvolve de forma, né, assustadora, se tornando o carro-chefe da economia brasileira no fim do Império. Tá? Aqui a gente tem que lembrar, né, Suelen, que toda a história econômica brasileira
Toda a história da economia brasileira ela é pautada em ciclos econômicos, né? Nós temos o ciclo do pau-brasil, depois seguiu aí o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, e agora nós estamos entrando no ciclo do café. E isso, na minha visão, é um erro. Uma economia, né, de um país gigante, né, ficar baseado só num elemento econômico, né, ou ficar dependente de um único elemento econômico é muito errado. E a prova disso não é só o Brasil, mas vamos pegar aí a Venezuela hoje em dia. Por que a Venezuela hoje vive uma crise gigantesca e depende da comunidade internacional? Porque a Venezuela hoje é a segunda maior produtora de petróleo do mundo. E petróleo a gente sabe que é uma grande riqueza. Então toda a economia venezuelana sempre esteve em cima desse petróleo, sempre foi sustentada por esse petróleo. E aí o que acontece? Dá uma crise internacional de petróleo, como houve em 2014, né? Em 2014 houve a crise de commodities, né, e de petróleo, baixa o valor do petróleo, minha economia se baseia no petróleo, o que acontece? Me dou mal. Né? O governo do Lula estava projetando toda a economia brasileira para também se sustentar no pré-sal, que é um grande encontro de petróleo no território brasileiro. E aí, projetei toda a economia política brasileira para o pré-sal. Vem a crise, você foi o projeto pré-sal. Deu para entender o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, aqui é a mesma coisa, só que em vez de ser petróleo é café. Garantiu a estabilidade política e econômica do segundo reinado. A início da produção de cafeeira começa no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Só que lá no Vale do Paraíba, gente, onde a produção de café ela ocorre, nós vamos ter aqui, gente, uma terra que não é tão propícia à produção de café. É uma terra arenosa, é uma terra que não é muito boa, né? Ela não dá assim, não dá uma grande produção agrícola na área do café. Quando esse café é levado para o oeste de São Paulo, onde tem uma terra que eles chamam de terra roxa, né, uma terra muito melhor, com muito mais nutrientes, ali eles vão ver um espaço geográfico onde a produção de café vai se desenvolver aceleradamente. Mas o que prova o sucesso do Oeste Paulista e a decadência do Vale do Paraíba ao longo do Segundo Império não é apenas a terra, mas o sistema produtivo. O sistema produtivo do Vale do Paraíba é um sistema rudimentar, antigo, escravocrata, né, quase feudal. Agora, no oeste de São Paulo, começa a se desenvolver um modelo de produção mais inteligente, mais novo, mais capitalista, com uma produção mais acelerada, com a introdução da mão de obra livre e assalariada, e a tentativa de deixar de lado a mão de obra escrava. Afinal de contas, a lei Bill Alberdin, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do sexagenário, né, a lei do ventre livre, elas já estão dando indicativo de que o Brasil está se encaminhando para o fim da escravidão. Tá? Então, é preciso, paulatinamente, substituir essa mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada. Né? E aí vieram os antecedentes da Suelen, vieram os antecedentes da Raina, nesse contexto, né, de tentar, né, e substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra europeia, livre e assalariada, vieram aí os bisavós, os trisavós de vocês, meninas. Né? Por quê? Porque a Europa vivia um problema. Qual que é o problema que a Europa vivia? Superpopulação. Agora vamos tentar pensar de onde que vem essa superpopulação europeia no século XIX, Suelen. Segunda Revolução Industrial. A Europa vai passar pela Segunda Revolução Industrial. Uma das consequências da Revolução Industrial é o aumento populacional. Né? Então, lá no norte da Itália, onde está a fábrica da Fiat, né, a fábrica da Ferrari, que é a primeira região a se industrializar na Itália, vai haver um grande aumento populacional. E aí o governo italiano disse, eu estou cheio de gente aqui que não tem o que fazer. Um monte de pobre italiano aqui que não tem o que fazer. Vamos fazer o que com esses caras? Vamos mandar para o Brasil, que o Brasil está precisando de mão de obra. Né? E aí vem os ancestrais de vocês vêm para cá para tentar substituir essa mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Tá? No Vale do Paraíba, como eu botei aqui, ó, modelo produtivo mais arcaico, mais antigo, a terra menos propícia ao cultivo. A expansão do café para o oeste paulista, sucesso!
Expansão do café para o Oeste Paulista é sucesso, sucesso. Desenvolve um modelo produtivo mais eficiente, mais capitalista, a terra roxa. Essa expansão da cafeicultura no Oeste Paulista ocorre de entre 1850 e 1870, como eu tinha dito anteriormente para ti, Su. Acúmulo de capital, olha que interessante, gente. Já vi muita questão que fala sobre isso. O sucesso do café é tão grande que vai haver no oeste de São Paulo um acúmulo de capital, um acúmulo de grana, de mascada. Hoje, Suelen, qual é o estado mais rico do Brasil? Qual que é o estado mais industrializado? Pode ir arriscar, meninas? Estão com vergonha? São Paulo? São Paulo! E por que São Paulo hoje é o estado mais rico e mais industrializado do Brasil? Porque é o estado que vem acumulando dinheiro desde a expansão do café no Segundo Império. Se eu quiser investir em indústria, eu preciso ter dinheiro acumulado. Quem que vão ser os primeiros industriais? Os paulistas. Quem que vão fazer as primeiras cidades, as primeiras grandes cidades? São Paulo. A cidade de São Paulo aí, a grande São Paulo, é a terceira ou quarta maior cidade do mundo. Agora, se hoje São Paulo é a terceira ou quarta maior cidade do mundo, isso só foi possível porque houve um acúmulo de capital por parte dos cafeicultores de São Paulo. Deu para entender isso? E aí, eu pego essa mascada que eu estou acumulando com a produção de café e vou investir na indústria. E vou investir nas cidades. Agora, a gente tem que compreender, Raina, que esta indústria nascente, ela é uma indústria tímida, não é tipo, meu Deus, que indústria, né? É uma indústria mais ou menos. É uma indústria que está meio na capenga. A gente tem que recordar que o processo de industrialização brasileiro, ele ocorre de forma intensa a partir de 1930, quando Vargas entra no poder. Então, o que nós vamos ter aqui são surtos industrializantes. Um agora, né, no Segundo Império, depois nós vamos ter um surto industrializante na República Velha, durante a Primeira Guerra, né, com aquela ideia de substituição das importações, e depois a Era Vargas, que vai chutar o balde no quesito industrialização. Então, essa industrialização é tímida e principalmente dependente, Raina, dependente do capital proveniente da produção de café, do capital do cafeicultor. Então, essa industrialização tímida e nascente, ela é uma industrialização que depende do capital do café, que está interligada com o café. Então, ela é frágil. Tá? O processo de para cá, da gravação anterior. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Esse acúmulo de capital do café, né, ele vai ser utilizado para investir em outras áreas na economia, principalmente na indústria e na urbanização. Por quê? Porque a indústria ela se desenvolve na cidade, né? A indústria é uma atividade econômica própria das cidades, né? Ou seja, as cidades que comportam essas indústrias, até para ter conexão com a matéria-prima, com o mercado consumidor, né? Com os mercados. Então, assim, já tem muitas questões que falam disso, viu, ministro? Por isso que eu faço esse alerta e reforço mais um pouco aqui. Muitas questões vão falar sobre essa conectividade, essa interdependência entre o capital do café e a industrialização e o surto industrializante. Outra coisa interessante, né? Esses barões do café, esses homens riquíssimos do café de São Paulo, eles são bem exibidões, né? Na verdade, essa burguesia urbana, é diferente da pessoa do interior que tem um carro, né? O cara tem dinheiro, mas o cara, foda-se, eu tenho um Fuca velho, vou ficar com o meu Fuca velho aqui, né? Então, há uma cultura burguesa das cidades, urbana, que é do se mostrar, né? Que é o que o cara quer se achar, né? Então, ele tem que ter o carro mais foda do mundo. Não porque ele precisa do carro mais foda do mundo, mas porque ele quer mostrar para o outro vizinho rico dele que o carro dele é melhor que o do vizinho. Certo? Essa era uma cultura muito clássica na burguesia medieval, viu, gente? E aí, então, o que vai acontecer? O Barão do Café vai trazer um arquiteto da Europa para construir na cidade de São Paulo uma casa fantástica europeia, né? Para mostrar que ele é rico e foda. Ele vai trazer da Europa a roupa europeia, ele vai trazer a música, ele vai trazer o sistema de iluminação pública da Europa. Então, eles vão pegar essa mascada que eles estão concentrados, eles vão começar a investir e trazer, né, todos os elementos da burguesia europeia e da aristocracia europeia para o Brasil.
Isso vai beneficiar quê? As cidades, o desenvolvimento das cidades. Eles vão começar a investir nas estradas, nos prédios públicos, em casas, né? Eu tenho aí a Vila Mariana, em São Paulo, que é uma vila muito bonita, é uma das primeiras vilas aí a se desenvolverem no período, certo? Vamos lá, então. Aqui, então, para nós terminarmos, gente, essa parte da economia, nós temos, então, urbanização e industrialização, como eu disse para vocês, né? Com o dinheiro acumulado do café. A indústria, cidades, ferrovias, iluminação pública e a burocratização do Estado. Vão ser todos financiados com o dinheiro que vem do café. Né? Para mim poder trazer café lá do interior de São Paulo, né? Lá do oeste de São Paulo, até o Porto de Santos, eu preciso ter uma linha férrea. Eu preciso ter um trem para mim beneficiar esse transporte do café ao teu porto para poder vender. Então, começa a se investir em infraestrutura, começa a se investir em economia. E isso vai dar um boom para a economia brasileira e para a infraestrutura brasileira. A outra questão que vai facilitar o processo de industrialização é a tarifa Alves Branco. Apesar dessa tarifa inicialmente não ter esta intenção de beneficiar a industrialização, né, de promover a industrialização, né, essa não era a intenção inicial, ela acaba sim auxiliando e facilitando no processo de industrialização, né, e alavancando, né, dando um subterfúgio, dando, né, um gás para o processo de industrialização. A tarifa Alves Branco, de 1844, elevava os tributos para produtos importados. Então, o que vai dizer o seguinte, se o Brasil produz meias, então o Brasil internamente produz meia. Sim, o mercado brasileiro, a economia brasileira produz meia. Então, a meia que vem da Inglaterra para o Brasil, ela vai ter que ter uma taxa de 60% sobre essa meia. Certo? Então, era apenas para produtos que vinham de fora, mas que tinham uma produção interna. Certo? Era acoplado imposto sobre os importados de 60%. Tá? Elevava para 60% as tarifas alfandegárias sobre produtos importados que tivessem similares no Brasil, ou seja, que também fossem produzidos no Brasil. A tarifa Alves Branco estimulou a produção industrial e manufatureira no Brasil. Surgimento da classe operária. Então, surge a indústria, surge a classe operária. Né? Vão começar a surgir as reivindicações operárias, vão começar a surgir, né, as consciências de classe, as ideias marxistas que já fervilham na Europa também vão começar a circular no Brasil no final do século XIX. Tá? E o grande nome, sem sombra de dúvida, o grande nome da industrialização brasileira é Irineu Evangelista de Souza. Né? E está o nome do meu próximo cachorro, Irineu. Boa, né? O último foi o Heraldo, agora vai ser o Irineu. Eu sou bom de nome, né, gente? Quando vocês tiverem um bichinho novo, quiserem ajuda, eu ajudo vocês. Mas ele era mais conhecido como Barão de Mauá, né? Que era, segundo algumas fontes, aí era o homem mais rico do Brasil, do Segundo Império. Se destacou como empreendedor, incentivando o desenvolvimento industrial e criando bancos, companhias de seguro, companhias de navegação, companhias de iluminação pública. Até fábrica de embarcação ele tinha. Então ele era empreendedor, ele estava investindo, ele estava tentando, né? Um dos homens mais ricos do Brasil, ele vai se beneficiar e vai participar desse surto industrializante, né, que vem junto com a tarifa Alves Branco. Esse interesse não era compartilhado por empresários ingleses que tinham negócios no Brasil. Então, um brasileiro fazendo negócio no Brasil, fazendo, né, empresa no Brasil, prejudica os interesses dos empresários ingleses, que vão fazer de tudo para não dar muita fé para o empresário brasileiro, tá? Nem pela elite agrícola local. Por quê? Porque a elite agrária, ela é rica, o cafeicultor é rico. O que para ele é melhor? Comprar pronto da Europa do que comprar do Brasil. Primeiro, o produto europeu tem qualidade melhor. O produto europeu é europeu. Para o meu exibicionismo, eu digo, é da Europa, né? Digo, não, eu comprei uma meia do Brasil. Ah, que merda, né? Não, eu comprei uma meia na Alemanha. Né? Então, a questão do exibicionismo, a questão do valor, né? O produto europeu sempre é mais barato, porque a Europa tem uma tradição de indústria e de manufatura, né? A Europa já passou pela Revolução Industrial, então o produto é mais barato, é mais refinado, é melhor. Então, a elite agrária não vai botar muita fé nesse processo de industrialização nacional. E por quê? Porque ele é rico, ele prefere comprar da Europa.
né? Então, por isso que o Irineu Evangelista de Souza acabou morrendo falido, foi a falência, né? Perdeu toda a grana que ele tinha. Tá? Nem pela elite agrária local, que tinha na base sua riqueza o trabalho escravo. E aqui nós temos a velha lógica de que o modelo de escravidão não combina com o modelo de industrialização. Né? Escravo recebe salário, escravo não recebe salário. Se ele não recebe salário, não pode comprar produto industrializado, não pode. Então, não tem serventia, não tem função, não tem utilidade a mão de obra escrava para um sistema industrial. Então, eu tenho um sistema que ainda é escravo, né? Um sistema escravista no Brasil, e eu tenho um sistema industrial que está tentando nascer. Só que esses dois sistemas são antagônicos. Esses dois sistemas, eles não se entendem, eles são diferentes. Né? Um é contraditório do outro. Né? Agora, o que é mais forte no Brasil? A indústria nascente ou a elite agrária, o cafeicultor? O cafeicultor é muito mais forte, está muito mais acima. Então, ele vai querer prezar pelo trabalho escravo contra o trabalho assalariado dos industriais. Então, é por isso que essa indústria ela não deu certo. Ele foi um surto industrializante. Não houve continuidade. Porque há interesses externos contra essa indústria, há interesses internos contra essa indústria nascente. Deu para entender esses elementos, gente, que prejudicaram o surto industrializante do Irineu? Irineu. Meninas, eu não vou entrar na abolição da escravatura, que é muito tempo, já são 11h42, tá? Se mais ali no fim da tarde vocês quiserem voltar a fazer uma nova aula para terminarmos esse material, a gente volta e faz, certo? E aí vamos marcar aí para a semana que vem e para o resto dessa semana, vamos marcar aí Primeira República e Era Vargas para a gente também trabalhar na sequência. Pode ser? Tranquilo? Meninas, muito obrigado pela atenção de vocês, beijo no coração e hasta luego. Fui. Obrigada, Rafa. Tá? Qualquer coisa me liguem, me mandem um WhatsApp. Tchau, tchau. Pode deixar. Tchau, tchau. Valeu.